Miguel acordou sobressaltado com o som do telefone a tocar insistentemente na mesa de cabeceira. Era o hospital, mais um turno de urgência que o arrancava da cama às 4 da manhã. Mas desta vez, ao entrar no carro, uma carta selada caiu do seu bolso, uma carta que ele próprio escrevera há meses e escondera no fundo da gaveta, destinada a mudar tudo. No Hospital de São José, em Lisboa, o caos reinava como sempre, sirenes, gritos, o cheiro a desinfetante misturado com sangue. Miguel, aos 45 anos, era o médico-chefe da urgência há 15 anos, um homem respeitado pelos colegas, admirado pela eficiência fria e pela capacidade de tomar decisões em frações de segundo. Mas ninguém sabia do peso que carregava, do segredo que o corroía por dentro, dia após dia, enquanto salvava vidas alheias e destruía a sua própria. Naquela noite, o primeiro paciente foi um jovem de 20 e poucos anos, espancado numa rua escura do bairro Alto. Agressão homofóbica, murmurou a enfermeira ao entregar o relatório. Miguel sentiu um aperto no peito ao ver as lesões, rosto inchado, costelas partidas, marcas de ódio gravadas na pele. O rapaz, chamado Tiago, gemia de dor, mas os seus olhos suplicavam algo mais, compreensão, talvez. Miguel tratou-o com a habitual precisão, suturando cortes, pedindo exames, mas evitou qualquer conversa pessoal. Vai ficar bem, disse secamente, virando-se para o próximo caso. No entanto, enquanto lavava as mãos, o espelho refletia um homem exausto, com cabelos grisalhos prematuramente e rugas profundas ao redor dos olhos castanhos. Ele era gay, sempre fora, mas em 15 anos de carreira nunca se assumira. A família, conservadora e católica, de uma pequena vila no Alentejo, nunca perdoaria. O pai, um agricultor rígido, repetia sempre, um homem de verdade constrói família, não vergonhas. E a sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda sussurrava julgamentos nos corredores dos hospitais, nas festas de família, nas ruas de Lisboa. João entrara na sua vida há 5 anos, num café perto do Tejo. Ele era um artista de 35 anos, com cabelos cacheados e um sorriso que iluminava o espaço. Pintor freelance, João vivia abertamente a sua sexualidade, participando em marchas do orgulho e expondo obras que desafiavam normas. Por que te escondes, Miguel? A vida é curta demais para mentiras, dissera-lhe na primeira noite juntos, num apartamento discreto em Alfama. Miguel apaixonara-se profundamente, mas o medo era mais forte. Encontros furtivos, mensagens codificadas, noites roubadas, era assim o seu amor. João pressionava por mais. Quero andar de mão dada contigo na rua, apresentar-te aos meus amigos. Miguel recusava, alegando a carreira, a família, o risco de perder tudo. No hospital, se souberem, vão duvidar da minha autoridade. E os meus pais? Mataria-os de desgosto. As discussões tornavam-se frequentes, João acusando de covardia, Miguel defendendo-se com argumentos lógicos. É uma escolha racional sobrevivência. Naquela noite fatídica, após tratar Tiago, Miguel recebeu uma chamada pessoal. Era a mãe, Dona Maria, aos 70 anos, voz trêmula: filho, o teu pai está mal, vem para casa. O coração de Miguel acelerou. O pai, António, sofrera um infarte. Ele correu para o Alentejo, deixando o turno a meio, algo inédito. Na estrada escura, memórias inundavam-no, a infância repressora, as brincadeiras com primos onde se sentia diferente, o primeiro beijo escondido com um colega de escola, seguido de anos de negação. Chegando à vila, encontrou o pai no hospital local, fraco mas consciente. Miguel, és o orgulho da família, murmurou António, apertando-lhe a mão. Essas palavras pesavam como chumbo. Como poderia ele, o filho perfeito, revelar a verdade? João ligou nessa altura: precisas de mim aí? Miguel hesitou, depois cortou: não, fica em Lisboa. É complicado. De volta ao hospital em Lisboa dias depois, a tensão acumulava-se. Um colega, o Dr. Carlos, um homem de 50 anos casado e conservador, comentava o caso de Tiago: esses tipos provocam, depois queixam-se. No meu tempo, resolvia-se à pancada. Miguel engoliu em seco, fingindo concordar com o aceno. Mas por dentro, o conflito rugia. Ele salvara vidas de todos os tipos, mas nunca defendera a sua própria identidade. João, frustrado, começara a distanciar-se, saindo com amigos abertamente gays, partilhando fotos nas redes sociais que Miguel via em segredo. Estás a trair-nos aos dois, acusara João numa discussão recente. Miguel sabia que tinha razão, mas o medo paralisava-o. E agora, com o pai doente, a pressão familiar intensificava-se. Quando vais casar, filho? Precisas de herdeiros. O turno prosseguia com mais casos: uma overdose, um acidente de carro, uma criança com febre alta. Miguel movia-se como um autómato, mas a carta no bolso queimava. Ele escrevera-a numa noite de insônia, confessando tudo: a sexualidade, o amor por João,
o sofrimento da mentira. Pretendia entregá-la ao diretor do hospital ao reformar-se, mas o tempo urgia. Subitamente, um novo paciente chegou, um homem de meia-idade, vítima de assalto. Ao aproximar-se, Miguel gelou, era João, inconsciente, carteira roubada, cabeça ferida. O mundo parou. Como aconteceu? Perguntou à polícia. Num bar gay, discussão que azedou. Miguel tratou-o pessoalmente, mãos trêmulas, ordenando tomografias, suturas. João acordou horas depois, olhos encontrando os de Miguel. O que fazes aqui? Não devias estar a esconder-te. A ironia cortava como faca. Essa noite marcou o início da ruptura. João, recuperando no quarto, confrontou-o. Vês? Vivemos em risco por causa de gente como tu, que se cala. Miguel defendeu-se. Salvei-te. Isso não conta. Mas João abanou a cabeça. Salvas corpos, mas não almas. Estou farto de ser o teu segredo. Miguel saiu do quarto, coração despedaçado, dirigindo-se ao gabinete. Ali, sozinho, reescreveu partes da carta, adicionando o incidente. Se lerem isto, saibam que vivi uma mentira por medo, mas o amor é real. Escondeu-a novamente, mas o destino conspirava. No dia seguinte, o pai melhorou, mas exigiu a presença de Miguel na vila para uma festa familiar. Trala, a tua namorada imaginária, brincou a mãe. Miguel mentiu mais uma vez, em breve. A tensão escalava. João, alta dada, mandou mensagem, acabou. Mereço alguém que me assuma. Miguel sentiu o chão fugir. Correu para o apartamento de João, suplicando, dá-me tempo. O meu pai. João fechou a porta, o teu pai, a tua carreira, sempre desculpas. Traíste-nos. Sozinho na rua, Miguel chorou pela primeira vez em anos. De volta ao hospital, um caso urgente, um adolescente suicida por bullying homofóbico. Ao salvá-lo, Miguel viu-se refletido no rapaz. Por que fizeste isto? Perguntou. Ninguém aceita quem sou. As palavras ecoaram. Naquela noite, decidiu, a carta seria entregue. Mas o custo? Perder a família, o respeito dos colegas. O dilema moral consumia-o, era certo sacrificar a felicidade pessoal pela paz alheia. Os dias seguintes foram um turbilhão para Miguel. O hospital pulsava com a rotina implacável, mas a sua mente estava em guerra. João desaparecera das suas mensagens, bloqueado em todas as redes. Miguel tentava focar no trabalho, diagnosticar, operar, consolar famílias. Mas cada paciente gay ou vítima de discriminação reavivava a ferida. Num almoço com colegas, o Dr. Carlos comentou uma notícia: essas paradas gay em Lisboa, uma vergonha para o país. Outros riram, Miguel calou-se, mas por dentro fervia. E se fosse o teu filho? Pensou, mas as palavras ficaram presas. A pressão social era palpável. Em Portugal, apesar do casamento gay legal desde 2010, as mentalidades mudavam devagar, especialmente em instituições como hospitais, onde o machismo ainda reinava. A família chamava insistentemente. Dona Maria planeava uma reunião em Évora, a vila natal. Vem, filho. O teu pai quer ver-te forte. Miguel viajou no fim de semana, carro cheio de mentiras. Chegando, encontrou os pais envelhecidos, a casa simples com fotos de família, Miguel criança, adolescente, médico formado. Nenhum sinal de João, é claro. Durante o jantar, o pai, recuperado do enfarte, falou sério, Miguel, aos 45, precisas de assentar. Conheci uma moça na igreja, filha de amigos. Miguel engoliu o vinho, forçando um sorriso, pai, o trabalho consome. Antônio insistiu, trabalho não dá netos. Não nos decepciones. A mãe acrescentou, rezamos por ti todos os dias. Miguel sentiu-se sufocado. Naquela noite, no quarto de infância, escreveu um rascunho de confissão para os pais, mas rasgou, não aguentariam, pensou. O conflito ético dilacerava-o, revelar a verdade era libertador para si, mas destruidor para eles. O amor filial contra a autenticidade. De volta a Lisboa, procurou João. Encontrou-o no ateliê em Moraria, pintando furiosamente. O que queres? Perguntou João, olhos vermelhos. Miguel suplicou, perdoa-me. Vou mudar. João riu amargamente, mudar. Como? Escondendo-me mais. Revelou, saí com alguém ontem, alguém que não se envergonha. A traição atingiu Miguel como um soco. Fizeste isso para me magoar. João negou, não, para sobreviver. Tu traíste-nos primeiro, escolhendo o medo. Miguel saiu devastado, dirigindo-se ao hospital. Ali, uma emergência, um homem idoso,
atacado por ser trans. Miguel salvou, mas o paciente agradeceu, obrigado por não julgar. Essas palavras plantaram uma semente. Ele começou a questionar, quantas vidas salvara fisicamente, mas falhara emocionalmente. A tensão aumentava. Um colega, a enfermeira Ana, amiga próxima, notou a mudança. Estás estranho, Miguel. Problemas. Ele confidenciou parcialmente, questões pessoais. Ana, progressista, disse, seja o que for, assume. A vida é tua. Inspirado, Miguel marcou uma reunião com o diretor do hospital, Dr. Silva, um homem de 60 anos, burocrático. Mas cancelou no último minuto, medo vencendo. Entretanto, João reapareceu numa mensagem, preciso de falar. Encontraram-se num parque junto ao Tejo, ao pôr do sol. João confessou, amei-te, mas cansei de ser invisível. Vou para o Porto, nova vida. Miguel implorou, fica. Vou contar tudo. João duvidou, provas. Miguel mostrou a carta, isto é para o hospital. Depois, para a família. João leu, olhos marejados, é um começo, mas tarde demais. Beijaram-se uma última vez, adeus amargo. O hospital fervia com rumores. Um paciente gay processara um médico por discriminação noutro serviço. Dr. Carlos comentava, merecido, esses exageram. Miguel explodiu pela primeira vez, e se fosse discriminação reversa? Todos merecem respeito. Carlos calou-se, surpreso. Esse confronto marcou Miguel, ele ganhava coragem. Em casa, reescreveu a carta, detalhando anos de silêncio, o impacto na saúde mental, apelos por inclusão. O hospital deve ser refúgio, não prisão, escreveu. Mas o custo, possível demissão, ostracismo. O dilema moral aprofundava, sacrificar a carreira pela verdade. A família pressionava mais. Uma prima casava, convidando Miguel com mais um. Ele mentiu sobre uma namorada fictícia. Na festa, em Évora, o pai puxou Azide, filho, parece infeliz. O que se passa? Miguel quase confessou, mas viu a fragilidade do pai, nada, pai. De volta, encontrou João na estação, partindo para o Porto. Adeus, Miguel. Espero que encontres paz. O trem partiu, levando parte da alma de Miguel. Sozinho, decidiu, a carta seria entregue. Mas um telefonema do hospital interrompeu, emergência massiva, acidente de autocarro. Miguel correu, salvando vidas, mas um paciente morreu nos seus braços, um jovem gay, como Tiago. Isso quebrou. Na madrugada, escondeu a carta no gabinete do diretor, anônima por agora. Os dias seguiam, tensão palpável. Ana descobriu algo, ouvi rumores sobre ti. Miguel negou, mas o pânico crescia. João mandou foto do Porto, nova vida, sem segredos. Inveja misturada com dor. Miguel visitou os pais novamente, sentindo o peso. Vou contar, pensou. Mas o pai anunciou, tenho cancro, filho. Preciso de ti forte. O choque paralisou Miguel. Como revelar agora? A beatidão familiar contra a verdade pessoal. O conflito interno atingia o pico, era egoísmo assumir-se num momento assim. O diagnóstico do pai abalou Miguel como um terremoto. António, aos 72, enfrentava cancro do pulmão, resultado de anos fumando. Vou lutar, filho, disse, mas os olhos traíam medo. Miguel, como médico, sabia o prognóstico, estágio avançado, meses talvez. Ele assumiu o papel de cuidador, viajando fins de semana para Évora, coordenando tratamentos em Lisboa. Mas o segredo pesava mais. Por que não trazes alguém para nos conhecer? Perguntava a mãe. Miguel desviava, trabalho demais. Por dentro, o dilema ético consumia-o, revelar a verdade aliviaria a sua alma, mas aceleraria o declínio do pai. O amor filial versus a autenticidade, uma escolha impossível. No hospital, a rotina intensificava. Um caso marcante, uma mulher trans, vítima de violência doméstica. Miguel tratou-a com empatia, contrastando com colegas como Carlos, que murmurava preconceitos. Respeito é básico, defendeu Miguel numa reunião de equipa. O diretor Silva notou, bem dito, doutor. Mas Miguel sentia hipocrisia, ele próprio vivia na sombra. A carta escondida no gabinete de Silva assombrava-o. Ele planeava revelá-la, mas o cancro do pai adiava tudo. João, do Porto, mandava mensagens esporádicas, como estás? Miguel respondia vagamente, escondendo a dor. Assumiu um namorado novo, confessou João uma vez. A traição renovada cortava, mas Miguel compreendia, mereces felicidade. A pressão social escalava.
Em Lisboa, a Pri de Março aproximava-se. Colegas debatiam, vou com a família, disse Ana. Carlos zombava, coisa de desviados. Miguel interveio, é direitos humanos. O confronto aqueceu, Carlos acusou, defendes muito esses, hein? Miguel gelou, mas sustentou o olhar. Essa noite, sozinho, relembrou o primeiro amor, aos 20, na Faculdade de Medicina, um colega chamado Pedro. Terminaram por medo de exposição. Anos de solidão seguiram, até João. Agora, perdê-lo era o preço da covardia. A família reuniu-se para o tratamento do pai. Irmãos chegavam, a irmã mais velha, casada com filhos, pressionava, Miguel, arranja uma mulher. Os pais precisam de alegria. Ele fingia interesse, mas o coração estava com João. No momento a sós com o pai, António disse, filho, se tens segredos, conta. Não leve para a sepultura. Miguel hesitou, lágrimas nos olhos, pai, eu. Mas calou-se. O medo venceu. De volta ao hospital, um paciente crítico, um ativista LGBT, baleado num protesto. Miguel salvou-o, e o homem agradeceu, vocês, médicos, salvam mais que corpos. Inspirado, Miguel escreveu uma segunda carta, para os pais. O clímax aproximava-se. João voltou a Lisboa para uma exposição. Encontraram-se num café, o teu namorado, perguntou Miguel. João sorriu, é bom, assume. Dor lancinante. E tu? Ainda escondido. Miguel admitiu, o pai tem cancro. João suavizou, sinto muito. Mas não uses isso como desculpa eterna. Discutiram horas, João urgindo, vive, Miguel. Ele saiu confuso. No hospital, descobriu que a carta fora encontrada, Ana entregou-lhe, caiu do teu bolso. Pânico. Leste? Ana negou, mas sei que é importante. Ela confessou, sou lésbica, assumi há anos. Entendo. Aliança inesperada. Com apoio de Ana, Miguel planeou. Mas o pai piorou, internado em Lisboa. Miguel cuidava dele, conflituoso. Filho, orgulho-me de ti, disse António. Miguel chorou, pai, sou gay. Silêncio. António processou, sabia a tempo. Amo-te na mesma. Choque libertador. A mãe reagiu pior, como? A igreja. Mas o pai interveio, deixa o rapaz ser feliz. Revelação parcial, alívio misto com dor. João soube pela mensagem, contei aos pais. Ele voltou, orgulhoso de ti. Reconciliaram-se temporariamente, mas João hesitava, precisas de mais. Miguel entregou a carta ao diretor, leia. Silva leu, surpreso, isto muda tudo. Vamos implementar políticas de inclusão. Mas Carlos descobriu, confrontando, traíste a equipa. Miguel defendeu, não, libertei-me. Conflito explodiu numa reunião, acusações, defesas. Miguel arriscou demissão. O pai melhorou ligeiramente com tratamento. Família ajustava-se devagar, mãe rezava mais, mas aceitava. Miguel e João reaproximaram, mas tensões persistiam. Vou à PRID, anunciou Miguel. João sorriu, juntos. Sim. Mas o custo, amigos perdidos, olhares no hospital. O despertar vinha com preço. A Marcha do Orgulho em Lisboa foi um turning point. Miguel, pela primeira vez, caminhou publicamente com João, mão na mão, sob o sol de junho. Bandeiras arco-íris ondulavam, multidões aplaudiam. Mas olhares de conhecidos cortavam, um colega do hospital passou, desviando o olhar. Vês o preço? Sussurrou Miguel. João apertou a mão, vale a pena. De volta, o hospital buzava com rumores. Silva anunciou treinamento anti-discriminação, citando a carta de Miguel anonimamente. Carlos pediu transferência, murmurando traição. Outros apoiavam. Ana organizou um grupo de suporte LGBT no trabalho. A família evoluía. O pai, em quimioterapia, chamava Miguel, traz o João. Encontro tenso em Évora, mãe rígida, mas educada. João encantou com histórias de arte. António aprovou, faz o meu filho feliz. Mas a mãe confidenciou, temo pela tua alma. Miguel respondeu, Deus ama todos. Conflito religioso persistia, mas diálogo abria-se. O custo emocional, noites de insônia, terapia iniciada. No hospital, casos continuavam, um jovem expulso de casa por ser gay. Miguel aconselhou, procura apoio. Ele próprio tornava-se referência, pacientes procurando por empatia.
Mas backlash, cartas anónimas de ódio na sua caixa. Sai do armário, sai do hospital. Miguel confrontava o diretor, protejam-nos. Silva concordou, mas burocracia atrasava. João, de volta a Lisboa, pressionava, casamos. Miguel hesitava, com o pai doente. Debate ético, priorizar amor ou família. O pai piorou, metástases. Miguel passava noites ao lado dele, filho, vive sem regrets, aconselhou António. Morte iminente forçava decisões. Miguel propôs a João, sim, casamos. Alegria mista com tristeza. Mas uma traição surgiu, um amigo de João revelou que, durante a separação, João beijara o outro. Confrontação, porquê? João admitiu, sozinho, magoado. Miguel perdoou, mas confiança abalada. Todos pagamos preços. O funeral do pai foi sombrio. Família unida, mas mãe culpava stress, a tua revelação acelerou. Culpa consumia Miguel. João apoiava, não foi isso. No hospital, promoção negada por controvérsia. Discriminação velada. Miguel processou internamente, ganhando aliados. Alta direção investigou, demitindo Carlos por comentários homofóbicos. João e Miguel casaram numa cerimónia simples, amigos presentes. Felicidade, mas sociedade julgava, notícias locais expunham. Pacientes recusavam tratamento com Miguel. Preferem morrer a ser salvos por um gay. Ironia cruel. O despertar coletivo, o hospital implementou políticas, treinamentos. Miguel falava em conferências, silêncio mata. Mas danos persistiam. Mãe distanciou-se, igreja influenciando. Miguel visitava, reconciliação lenta. João enfrentava ciúmes, confias em mim. Relacionamento testado. Um caso final, paciente moribundo, gay reprimido como Miguel fora. Não espere como eu, aconselhou. Reflexão profunda. Os meses pós-casamento trouxeram calmaria aparente. Miguel, agora abertamente gay, liderava iniciativas de inclusão no hospital. Pacientes agradeciam, colegas adaptavam-se. Mas cicatrizes permaneciam, perda do pai, distância da mãe, confiança abalada com João. Uma noite, discussão, escondes algo, acusou Miguel. João negou, mas tensão crescia. Revelação, João aceitara trabalho no estrangeiro. Vens comigo. Miguel recusou, o hospital precisa de mim. Separação iminente, preço da autenticidade. A mãe chamou, volta para casa. Reencontro emocional, aceito-te, filho. Reconciliação, mas dor pelo pai. Miguel refletia, anos escondido custaram amor, saúde mental. Agora, livre, mas sozinho. João partiu para a Espanha, adeus lacrimoso, talvez um dia. Miguel focou no trabalho, salvando vidas, advocando direitos. Um ano depois, o hospital mudara, políticas antidiscriminação, suporte psicológico. Miguel recebia prémios, mas questionava, valeu o custo. Família reunida, mãe com netos adotivos em mente. Ele datava casualmente, mas João assombrava. No final, Miguel escreveu um livro sobre a sua jornada, inspirando outros. Mas a pergunta pairava, foi certo priorizar a verdade sobre a paz familiar e profissional?